Turma, vamos ver o que o Pilhado, o Vampeta, o Mauro César, a turma lá da Jovem Pan Esportes falou sobre a vitória do Cruzeiro. É vitória do Cruzeiro, turma, então deixa sua curtida no vídeo, compartilha com os amigos e se inscreve aqui no CDD. Bora acompanhar? A Betfair está te dando R$4 grátis sábado e domingo. Só perde quem é maluco, pois esses R$2 diários numa múltipla pode virar 10, 50, 100 reais, dependendo da cotação. Não custa nada brincar e todo o dinheiro que você converter com bônus é seu. Vamos ajudar quem ajuda o Cruzeiro. Clique agora no link do comentário fixado e vem forrar junto comigo. Teve aí, né? Pelo menos, Mauro César Pereira, um joguinho, né? O jogo atrasado, que é Fortaleza e Cruzeiro, lá em Fortaleza. E aí o Cruzeiro consegue uma vitória surpreendente. Eu acho que eu não diria que o Cruzeiro era favorito nesse jogo. O Cruzeiro vem de uma draga, inclusive perdeu, não tem direito a público, o Cruzeiro nem fora, nem dentro de casa. Cruzeiro não tem direito a ter público por causa daquele papelão de marginais em Curitiba, que invadiram o campo, deu maior confusão lá contra o Curitiba. A torcida do Curitiba, que é unida com a do Atlético Mineiro, também invadiu e deram cenas ali de pancadaria. Até o fim do Brasileiro, o Cruzeiro não vai ter torcida, nem no Mineirão, nem fora de casa. Pra mim, nesse momento de pressão, pode ser até bom, Mauro, jogar sem o torcedor. O Cruzeiro foi para Itu nessa intenção, né? De aliviar a pressão, né? Os caras lá, torcida organizada, tava indo lá na Toca da Raposa pressionar jogador, familiar, criança na escola, aí já é desnecessário. Porque, né, o jogador vai ter uma pressão a menos para tentar manter o Cruzeiro na primeira divisão, sendo que a torcida organizada já foi na porta do CT, já ameaçou o jogador. Antes mesmo dessa confusão lá em Curitiba, eles falaram, a gente vai para esse jogo, mas se vocês não ganharem, a gente vai pegar vocês. E foi o que eles tentaram. Invadiu o campo para ir atrás dos jogadores, mas aí a torcida do Curitiba também invadiu e a pancadaria foi entre eles. Mas o que falar desse jogo, Mauro, foi realmente uma surpresa e o gol foi polêmico, né? O Fortaleza tá aí revoltado com o gol, com a não marcação do impedimento. E a diretoria do Fortaleza vai encaminhar uma reclamação oficial à CBF sobre o gol que levou do Cruzeiro. A reclamação, como eu disse, é do impedimento não marcado do Bruno Rodrigues, que o Sérgio Papelin, executivo de futebol do Fortaleza, disse que o VAR cortou a cabeça e o ombro do atacante para não dar o impedimento. A gente vai mostrar já o lance para falar sobre a polêmica. Mas foi uma surpresa. E outra, Mauro, Cruzeiro fica, na sua opinião, na Série A ou é muito cotado aí para ser um dos rebaixados? Não, o Cruzeiro continua a sua luta para escapar, né? Saiu momentaneamente, tem ainda um jogo atrasado a fazer, né? O Bahia que ficou bem complicado porque o Bahia já fez 34 jogos, já está atrás do Vasco e do Cruzeiro que tem 33. E o próximo jogo é contra o Corinthians em São Paulo, tem que ganhar fora de casa o Bahia. O Bahia que eu acho que se complica bastante. Eu acho que assim, essa imagem para mim, ela não, olha o lance aí, ó. Ela não é conclusiva, eu não consigo ter realmente, porque o braço não conta, é sempre bom frisar. O corpo do Bruno tá mais à frente, a gente sabe, mas a parte que tá à frente é o braço não conta. Mas e o ombro? Pois é, aí que tá a dúvida, né? Né? Que essa perspectiva dá uma sensação que para mim não é conclusivo. Essa câmera não tá na posição ideal, né? Agora o equipamento consegue fazer o ajuste, aí tem paralaxe, tem essa coisa toda, é uma discussão. De novo, o VAR não consegue convencer. Claro que o Fortaleza vai argumentar de um lado, outro de outro, não vai adiantar nada, vai ficar por isso mesmo. Depois daquele gol do Vasco lá contra o Cuiabá. Tá impedidaço esse gol do Vasco aí. Aquele do Vasco lá foi validado, não duvido de mais nada. Agora, surpresa não, né? Porque o Fortaleza, nos últimos 10 jogos, foram 6 derrotas, 2 vitórias, 2 empates. Um deles com derrota nos pênaltis para a LDU, perdendo a Sul-Americana. A fase é muito ruim do Fortaleza. Fortaleza hoje, matematicamente, é um time que briga para não cair. Embora a chance seja pequena de rebaixamento, que ainda tem 43, né? Mas ele briga para não cair. Ele queria a Libertadores, mas está arriscado nem para a Sul-Americana. Se cair, acho que não cai. Mas a fase é muito ruim do Fortaleza. O time não conseguiu. E agora, o Fortaleza vai jogar contra Botafogo, Palmeiras e Bragantino e precisa pontuar, né? Contra o Botafogo, precisa pontuar. Contra o Palmeiras, tem que pontuar. Porque se ele perder esses jogos, ele pode ver os outros se aproximando e vai correr risco.
Aí vai correr risco. E o Bragantino é fora, né? Botafogo e Palmeiras são jogos antes que ele tem. Ele tem que pontuar em casa contra esses dois adversários para ele ter paz, né, com relação a escapar a qualquer chance de rebaixamento e se fixar na zona de classificação da Sul-Americana, que é o que é possível. Que é bom também. Ele foi finalista esse ano, ele pode remar toda a temporada que vem para chegar de novo à final. E foi a estreia do Paulo Autuori como técnico. Ele tinha lá uma função outra, né? Assumiu como técnico, o Cruzeiro venceu. Jogo de poucas chances de gol e polêmico de fato, mas eu, sinceramente, eu não consigo ter certeza de nada por essa imagem. Acho que isso só reforça que o VAR, de fato, A conclusão que eu chego é o seguinte, sabe? O VAR foi colocado em prática de forma precoce. Porque aqui no Brasil, pelo menos, o que tem de dúvida... Todo programa a gente discute mais o erro do VAR do que o erro do campo. Mas esse ângulo ali seria o melhor para tirar a dúvida desse lance. Ele corrige alguns erros crassos, fica evidente. Mas esses lances de limite, realmente, a gente quase sempre fica na dúvida, cara. Teria que ter uns centímetros de... Centímetros não, milímetros de brecha para erro, para possíveis erros, como tem em pesquisa. Porque um lance desse aí é muito complicado. Para mim, na imagem, parece que o ombro tá um pouco à frente. Para mim, nessa imagem, parece. E antes da gente continuar com o vídeo, confere aí se você tá inscrito no CDD. Mais de 70% do pessoal que assiste o canal não é inscrito. Se for o seu caso, já se inscreva, para não perder mais vídeos como esse. Até deixar a imagem lá, Caiquinho, pra gente ver o lance, até pra galera que tá em casa. Ó, pra mim parece que o ombro do Bruno Rodrigues tá à frente do pé do defensor do Fortaleza. Nesse lance, o ombro, não o braço. Tá? E até uma parte da cabeça, se você for ver. Mas é a perspectiva. Eu acho que tá a mesma linha, viu? Não é porque eu sou cruzeirense, não. A perspectiva da câmera, ela não tá na linha do impedimento, ela tá atrás. Se você se faz o posicionamento na linha exata ali, talvez a visão seja outra. Mas essa não é a visão que o VAR tá usando? Entendeu? Porque se é que o VAR tá usando... A questão é o seguinte, o equipamento, ele consegue fazer esse alinhamento corretamente? Como se fosse em 3D? Não sei, eu nunca operei esse negócio, não mexo ali. Eu vejo essas linhas aparecendo na tela do computador, da televisão e fico imaginando que bobagem eles vão fazer agora, né? Porque vira e mexe é uma bobagem. Né? É o que a gente fica esperando sempre que saia uma lambança. Agora, eu acho que não é conclusivo, a gente vai ficar só especulando, porque a perspectiva é essa, tá errada. Não é, a câmera não tá na direção exata da linha do impedimento. Enfim. Realmente, assim, não dá pra cravar. Porque pra mim, se o VAR leva em conta essa imagem, Bruno, tá impedido. Eu levo em conta essa imagem. O VAR divulgou aí essa imagem aí, ó. Foi. Essa imagem. Por essa imagem, eu acho que tá impedido. O Bandeirinha deu impedimento no campo, né? Depois no VAR chegaram à conclusão que não estava, e realmente é muito difícil. Eu não sei se eles têm uma outra imagem, um outro ângulo, uma outra maneira de corrigir eventuais, assim, a linha, a câmera colocada num ângulo que não é exatamente retinho ali. E se tiver, e se eles chegaram à conclusão, se eles tiveram a certeza que não estava impedido por um outro ângulo, outra maneira, acho que eles têm que divulgar o máximo que der para divulgar, né? Para as pessoas terem certeza. Eu sou a favor do VAR, acho que o VAR ele corrige erros bizarros. Provavelmente essa semana aí vai ter o áudio do VAR, aí eu vou postar para vocês aqui no canal. É por isso que é de suma importância vocês curtirem o vídeo e se inscreverem aí no canal, porque assim que for postado eu vou colocar para vocês, demorou? Vamos continuar a análise aqui. Bizarros, mas toda hora deixa dúvida. Isso é uma coisa que tem que ser corrigida, né? Porque tem muito esse debate. Então tira essa porcaria. Não é isso. Acho que tem que melhorar o equipamento, ou a maneira de operar, ou a maneira de fazer, porque realmente ele deixa dúvida. Esse lance não dá para ter certeza absoluta se estava ou não estava impedido. Aí do campeonato, né? Duas coisas que eu acho que vale destacar. O Fortaleza, ele tá num momento ruim, né? Perdeu a final da Sul-Americana, não venceu mais depois disso. O Mauro passou os números recentes. E ontem a torcida xingando o time sem vergonha. Há 3 semanas esses caras quase deram um título inédito pro time, né? Pelo amor de Deus, estavam xingando os caras. Aí o momento que os caras precisam também de uma ajuda, caiu, tá mal, perdeu um título importante, não conseguiu recuperar, jogam mais para baixo ainda, né? Isso aí é uma coisa, acho que bem injusta, né? Esse time aí já conseguiu muitas coisas boas pro Fortaleza. E pro Cruzeiro, o problema é fazer gol. O Cruzeiro tem, acho que a segunda melhor defesa do campeonato e tem o pior ataque.
O Cruzeiro, ele não toma muito gol, mas ele faz muito pouco. Então o Cruzeiro... É aquela coisa, né? Não dá, o Cruzeiro não pode tomar gol, não. Tomou gol, não consegue reverter, né? Tem que fazer o gol primeiro. O Cruzeiro, ele acaba sofrendo por isso, porque não consegue fazer gol, faz muito pouco, e tem um jogo decisivo com o Vasco quarta-feira, que é um jogo remarcado, né? Um jogo foi adiado. Esse Cruzeiro e Vasco de quarta é um jogo muito importante. 30 gols no campeonato. É muito pouco, ele faz pouco gol, ele não toma muito gol também, mas ele faz muito pouco. Ele tem uma boa defesa. Esse Cruzeiro e Vasco pode definir muita coisa. Os dois com 40 pontos jogam quarta-feira em Belo Horizonte, mas sem torcida, né? Porque o Cruzeiro tem essa punição. Bom, a gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos na TV e no YouTube. Bom, ô Vamp, e outra coisa que piora ainda mais a situação desse Cruzeiro, né? Tudo bem, achou essa vitória aí. Vamos lá, opinião. Melhor defesa no campeonato. É melhor, né? Achei que era a segunda melhor. Não, é o do Bragantino. Ó, vamos lá. Pra finalizar esse assunto, eu daria impedimento. Bruno. É difícil, eu acho que não, mas assim, também não tenho certeza. Daria por esse ângulo do VAR. Mauro. Não é conclusivo pra mim. É porque eu levo em conta essa imagem, né? Que é a imagem que o VAR vazou e que ele mostrou. Por essa imagem, eu acho que estava impedimento. Só que é o que você fala, se não tem uma imagem melhor, a culpa é do VAR de não ter uma imagem melhor. Agora, nessa imagem, pra mim, a cabeça e o ombro estão à frente do pé do defensor do Fortaleza. Eu acho essa perspectiva, ela não é a correta. Pra mim, essa imagem não é conclusiva. E o VAR... Se você é o árbitro, vendo isso aí... Se eu sou o árbitro, eu anulo o gol, porque o árbitro nem vê a imagem. O árbitro parte do princípio, essa é a orientação, né? De que... O árbitro dentro de campo ele não vê. E passa lá pra equipe de arbitragem do VAR lá e acabou, velho. Se eles decidirem que foi gol ou não, foi impedimento ou não, acabou. É uma ciência exata. O cara tá impedido e acabou. Então não precisa olhar, não tem interpretação. Impedimento é impedimento. Só que o VAR criou um impedimento interpretativo. Mas você nem chamaria, se você fosse... Não, mas ele não chama, ele não chamou. O gol tem que ser revisado, todos têm que ser revisados. E o árbitro, ele nem olha isso aqui, ele não vai no monitor, ele não tem que ir no monitor. O cara avisa, ó, tá impedido, anula, tá ok, vale o gol. É uma decisão do VAR, né? A decisão é do VAR aí, não é do árbitro, ele realmente não tem nada com isso aí, ele só acata. Porque, em tese, é um equipamento, ele é preciso. Na prática, a gente sabe que não é, que existem vários lances em que você fica a própria comissão de arbitragem já admitiu erros do VAR. Mais de uma vez aconteceu, já admitiu erros do VAR. Vamp, marcaria ou não impedimento? Depois do gol do Vasco, que deu aquele gol dado do Vasco contra o Cuiabá, isso aí é fichinha. O do Vasco foi muito pior. A gente vai voltar aqui pra Rádio Jovem Pan e aí eu vou entrar nesse assunto com você em 3 segundinhos pra gente trazer aí. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio, na TV, no YouTube. Vamp, você marcaria o impedimento ou não? Não. Por quê? Você levantou... Por causa do jogo do Vasco. Olha, não é possível. Porque no jogo do Vasco foi... um escândalo. Parece que estavam procurando na linha pra deixar o cara em condições de o gol ser... E a torcida do Vasco reclamou muito desse impedimento do Cruzeiro. Porque interfere ali na luta do Vasco. Mas eu tô olhando aqui a zona de rebaixamento, ó, do São Paulo pra baixo. Não, do Corinthians pra baixo, todo mundo vai brigar ali, ó. Corinthians, Fortaleza, Internacional, Santos e Vasco por uma vaga pra ver quem vai cair, Cruzeiro. O Goiás pra mim já foi também. Aí, tá aí. Ó, a gente tem a zona aí do rebaixamento. O Cruzeiro, com essa vitória, ele empata em número de pontos com o Vasco. Por isso que o torcedor do Vasco tá reclamando, tá na bronca desse impedimento aí. E se enfrentam quarta-feira. Se enfrentam quarta-feira lá em Minas. Mas o Vasco teve um gol contra o Cuiabá também. Então, por isso que não tem que reclamar de nada. Toda rodada agora ninguém vai falar de... mas foi 2-0. O segundo gol do Orelhano já foi uma consequência do primeiro. O Cuiabá estava todo no ataque, final do jogo, defesa toda aberta, saiu o gol. O lance do Vasco foi um lance muito mais questionável do que esse, porque eles usaram uma imagem de um lado, uma câmera de um lado, e de uma do outro lado que era bem mais adequada para ser examinada e colocarem as linhas. Ninguém entendeu por que colocar as linhas naquele ângulo ali que não era o melhor, claramente não era o melhor. Enfim, então se o cara está reclamando, aí não dá, né? Tem que dar voz pro torcedor do Vasco tá reclamando. Fica quieto. O time dele já foi envolvido numa decisão polêmica outro dia. Então, que tem o monopólio das decisões polêmicas é do Vasco. SAFs, né?
E o Bahia SAF. Bahia também é SAF. City. É verdade, ó. O Mauro levanta uma coisa aí. O Bahia agora, o próximo jogo do Bahia é contra o Corinthians em Itaquera. Se ele ganhar, ele bota o Corinthians pra brigar, pra não cair também. Se ele perde, tchau, viu? Ele tem que ganhar um jogo. Ele tem que ganhar um jogo. Ele vem a São Paulo pra ganhar um jogo. Ó, mas o Mauro lembra aí uma situação dos 5... Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dos 6 últimos colocados, 4 são SAF. Porque você tem o Curitiba virou SAF. Sim. Aí você tem o Bahia, o Cruzeiro e o Vasco. Só não são SAF Goiás e América Mineiro. O América tá no processo de SAF também, né? Mas não virou ainda, né? Também tá. Mas ainda não virou, né, Mauro? Não, acho que ainda tá no processo pra virar SAF. Ou seja, será que as SAFs podem ser prejudiciais ou ainda é um começo de trabalho? Não é que é prejudicial. A SAF não é salvação. Esse S de SAF não é S de salvação, tá? É Sociedade Anônima do Futebol. Que as pessoas acham que não, agora é SAF, né? Pronto, tá cara, tudo se resolvido. você procurar aí, você vai encontrar. É até engraçado, vendo. Influencer do Vasco, quando o Vasco virou SAF, lá, agora o Vasco voltou. Agora se prepara. Estamos de volta. Quer dizer, assim. Cara, o cara acreditava naquilo. Os torcedores também. Não, agora tem dinheiro. Primeiro, o volume de dinheiro que a SAF vai aportar não é obrigatoriamente ou necessariamente o dinheiro que vai transformar aquele elenco num elenco poderoso, como outros que já são mais fortes, né? E a má gestão, a boa gestão do futebol, ela pode acontecer na SAF ou no clube associativo convencional, tradicional. Existe. Aquele diretor lá do Vasco, né, da SAF, falou: aqui agora temos dinheiro para bater de frente com o Flamengo. Não, ele fez uma promessa, né? Como foi. O Flamengo venceu um jogo do Vasco no ano passado, né? Ele falou: foi a última vez que os dois se enfrentaram com essa disparidade. Era evidente que ele, mesmo que ele colocasse mais grana do que colocou, ele não ia montar em um ano um time tão caro como o do Flamengo, que vem sendo montado desde 2017. Se pegar os jogadores que estão lá, o Everton Ribeiro chegou em 2017, então tem gente que chegou em 17, 18, 19, 20, 21, 22, agora em 23. Você vai formando o elenco do Palmeiras também, você vai encontrar jogadores que foram contratados lá atrás, né? E falou isso, chegou a dizer, um dos executivos lá da empresa, né? E o torcedor acredita nisso. Eu sempre gosto de lembrar, a SAF, ela é, na verdade, o bote salva-vidas pro cara que está se afogando no meio do oceano. Era o Botafogo, era o Cruzeiro, era o Vasco, por exemplo. Os três, na situação sem solução. Mas ela não garante que você vai ter sucesso esportivo, depende de uma boa gestão. E todos, assim, o Botafogo tá lá em cima, trocou de técnico mais de uma vez, mais do que o Flamengo esse ano. O Vasco trocou de técnico, o Cruzeiro trocou de técnico, todos eles. O Cruzeiro foi o que mais errou. O Bahia, na troca do técnico. Bahia trocou de técnico, todos eles trocaram, é igual, a gestão é a mesma. Não tem resultado, manda embora, traz outro, isso aqui não tá dando certo, vamos embora, vai levando, é tudo igual. Não tem uma gestão profissional diferente, com planejamento de longo prazo, nada disso, tudo igual. Ó, galera, a gente tem ainda, tá? Nossa segunda edição aqui do Canelada, a partir de 6 horas da tarde, hein? De 6 até as 7h30. Diz pra mim, tem algum assunto que você curte bastante, que se você pudesse, você passaria horas falando sobre esse assunto? Pode ser, sei lá, futebol, games, animes, empreendedorismo, qualquer coisa. Se a resposta foi sim, então você já tem 50% que você precisa para ter um canal de sucesso aqui no YouTube, mesmo que você não queira aparecer nem botar sua voz. Agora a tua missão é encontrar os outros 50%, que é aprender a criar títulos e capas chamativas para fazer com que as pessoas cliquem para assistirem seus vídeos. Aprender a criar um bom roteiro para fazer com que as pessoas fiquem do início ao fim do seu vídeo. Aprender a fazer com que o próprio YouTube divulgue teus vídeos de graça para você atingir mais e mais pessoas. Saber transformar o teu canal num verdadeiro negócio para conseguir monetizar ele mais rápido possível e todo mês colocar dinheiro no teu bolso, mesmo sem você aparecer. Enfim, tudo que você precisa agora é encontrar as melhores estratégias para criar, crescer e monetizar um canal sem aparecer. E se você quiser tudo isso de uma maneira simples e passo a passo, por só R$29 por mês, aperta aqui no primeiro link da descrição ou no comentário fixado que eu vou te ajudar.